seja muito bem-vindo ao Siga dos Estudantes e o seu podcast preferido, que dizem por aí que está sendo um sucesso. Enfim, um podcast sério, mas em tanto, do Siga dos Estudantes da CBS Brasil. Sejam todos bem-vindos. Hoje vamos falar sobre o quê? Sobre a queridinha do momento, ACT, terapia de aceitação e compromisso. 10 entre 10 terapeutas analítico comportamental gostam da ACT, dizem isso. Mas ainda não foi estudado em pesquisa. Mas quem está comigo hoje neste podcast, vai se apresentar, Ítalo Lima. Oi, meu nome é Ítalo Lima, sou psicólogo e faço especialização em neuropsicologia clínica. E quem está comigo também é Antônio Hugo de Castro. Oi, gente, boa noite. Eu me chamo Antônio Hugo, sou psicólogo, moro no Tocantins e estou aqui entusiasmado com essa oportunidade, esse momento da gente falar um pouco sobre ACT com o Rodrigo e a galerinha do SIG. E sem mais delongas, quem é o convidado de hoje? Por favor, se apresente ele. Nada mais, nada menos que Rodrigo Boavista. Quem é Rodrigo Boavista por Rodrigo Boavista? Ai, que coisa maravilhosa. Prazer estar com você, gente. Rodrigo Boavista por Rodrigo Boavista é só isso mesmo. É psicólogo, gosta de ACT, discorda dessa história de que 10 em 10 gostam, muito pelo contrário, até... Mas vai ser ótimo discutir com vocês isso tudo aqui. Tá? Isso. Faltou algumas curiosidades que ele não falou, né? Crossfiteiro, quem acompanha o Rodrigo Boavista no Instagram, olha, tem que ter fôlego, né? Porque a disposição é grande, coisa que não tem, mas tudo bem. E a primeira pergunta eu vou deixa para o Ítalo começar. Pode ser, Ítalo? Pode sim, pode. Vamos lá. Como é que tu explica a ACT para uma pessoa leiga, Rodrigo? Tá, vamos lá. ACT é um jeito de fazer terapia e é um jeito muito diferente do que as pessoas estão acostumadas. As pessoas vão geralmente procurar um terapeuta quando elas querem se livrar de algum tipo de experiência, Ítalo. E quando eu vou contar para os pacientes qual é o meu jeito, né, de intervir, a última coisa que eu vou me preocupar é fazer eles se sentirem diferente, né? E aí eu acho que a gente começa a discutir como que a gente pode fazer da vida que a gente tem uma vida melhor de ser vivida, né? E que implica muitas vezes em passar por algumas condições que são desafiadoras, passar por algumas experiências que são desagradáveis. Por exemplo, né, Samara, a vida que eu escolhi viver envolve ter uma saúde cuidada, né, com um corpo que me permita viver o que eu gostaria de estar vivendo, e isso muitas vezes implica ouvir o despertador às 5h40 da manhã e me perguntar 200 vezes por que, Senhor Jeová, que eu estou fazendo isso comigo mesmo, né? Ou muitas vezes quando eu estou lá no box de CrossFit jogando aquele monte de peso para cima e às vezes até me machucando, também de sentir aquela experiência como algo que talvez não valesse a pena, mas aí 15 segundos depois eu lembro por que eu estou lá e aí a coisa começa a andar, né? Então acho, Ítalo, que explicar ACT para uma pessoa que não conhece nada de análise de comportamento, ou que não conhece nada de modelos de terapia de um modo geral, é dizer para ela que a gente vai se preocupar com transformar a vida dela em algo que faça sentido para ela. E que não necessariamente a gente vai ficar ali correndo atrás do rabo, tentando fazer ela deixar de sentir coisas. Afinal das contas, né, a gente sente o que o mundo permite que a gente sinta, né? Não está muito no nosso domínio determinar essas coisas. Show, muito bom, Rodrigo. Rodrigo, qual que é o contexto de surgimento da ACT e o que ela traz de novo ou de diferente? Hugo, adorei o ACT. Acho chiquérrimo quem fala desse jeito. Acho que tem um monte de gente. Eu queria dizer que não me acho chique quando ele fala ACT. Acho assim. Chiquérrimo. Maravilhoso. Porque você ainda não viu os franceses falando ACT, cara. ACT. Ei, rapaz, esse negócio desse francês aí... francês me atrapalha um pouquinho. Mas, brincadeiras à parte, cara, eu acho que você está tocando já num ponto legal, né? Que a gente fala ACT
né, abrasileirando o negócio, né, ou então ACT, ou como que fala, Ítalo? ACT, né? A gente não fala ACT, tá? Porque de entrada a proposta aí né, dos grandes nomes, né, do modelo, os proponentes do modelo, né, o Robert Zettel, o Stephen Hayes, o Kelly Wilson, né, o Strossel, sim, o pessoal estava muito preocupado em apresentar um modelo de terapia que tem a ver com ação, tá? E quando a gente fala em ACT, né, a tradução para o português seria ação, né, de fato, agir, a gente já tem de cara, né, qual que é o espírito do negócio, né? Quando a gente fala de ACT, fica parecendo que é uma sigla esquisita ali, né? Para a galera dos anos 90, lembra aquela música da Cássia Eller, né? ECT, né? Não, tá? Usa o acrônimo de verdade lá e vambora. Com relação à tua pergunta, né, sobre esse contexto que dá margem para o nascimento da ACT, a gente está falando aí de um período lá por volta dos anos 1980, quando a gente tem uma mudança importante, né, de paradigma acontecendo dentro dos modelos psicoterápicos, né? Então, lá a partir dos anos 1950, a gente tem uma reconexão, né, da proposta terapêutica com a pesquisa científica, né? Então a gente está tentando produzir evidência, a gente está tentando conectar o dado empírico com a prática que a gente exerce. Esse modelo, ele não dá muito conta das questões que envolvem o que a gente conhece habitualmente aí como demandas clínicas, né, de consultório, né? A terapia de gabinete parece não se encaixar muito ali no movimento que era chamado de modificadores de comportamento, ou os terapeutas de primeira onda ou primeira geração, e especialmente discutindo as questões que envolvem emoções e linguagem, né, e cognição. E aí o pessoal da terapia cognitiva, né, observando ali essa fragilidade do modelo comportamental, acaba propondo, né, um novo jeito de cuidar desses temas, que envolvia, inclusive, retomar o paradigma estruturalista, né, reinserindo a variável organísmica ali para mediar estímulos e respostas, né? E ali por volta dos anos 1980, esses nomes que eu acabei de citar, né, especialmente o Stephen Hayes e o Robert Zettel, eles observam o sucesso, né, empírico produzido pelos terapeutas da terapia cognitiva e percebem que existe sim um jeito de olhar para a análise do comportamento e enxergar o que aqueles caras estavam fazendo de tão adequado ou que produzia tanto sucesso, né? E aí, na hora que a gente começa a resgatar as premissas comportamentais que vêm lá do Skinner, sim, né? Então, apesar, né, da teoria das molduras relacionais, né, que é, de fato, ali o modelo teórico subjacente ao modelo da ACT, se propor ali em 2001 a ser um modelo pós-skinneriano, um nome muito infeliz escolhido, né? A gente é extremamente skinneriano, né? A gente está falando, sim, de comportamento operante, a gente está olhando para a linguagem como comportamento operante, e olhar para as cognições dessa forma é o que marca o início da ACT, né? A versão seminal da ACT, que era chamada de Comprehensive Distancing, né? Ou distanciamento abrangente. Comprehensive é um falso cognato, tá? Então não é compreensivo, na verdade a gente está falando de abrangência, né? Essa versão seminal da ACT, ela já propunha a observação de emoções, a observação de pensamentos, a observação das crenças, né, como os cognitivistas chamavam, como variáveis comportamentais. Então a gente precisa observar esse comportamento, a gente precisa analisar enquanto relações entre organismo e ambiente, e é aí que a coisa se transforma, né? Parece que existem propriedades da linguagem que precisam ser discutidas no ambiente terapêutico para que a gente promova a mudança comportamental. E essa foi a grande sacada do pessoal da cognitiva, né? E aí, com o modelo da ACT, a gente consegue resgatar a leitura skinneriana, a leitura operante de comportamento verbal e cognições agora, né? E a gente consegue promover mudança de comportamento dessa forma, tá? Então, o contexto de nascimento, ele envolve uma tentativa de retomar a epistemologia comportamental com uma tentativa de traduzir o modelo cognitivista para essas lentes que a gente, né, com tanto rigor ou com tanta emoção a gente carrega por aí. Obrigado, Rodrigo. Estava até lendo sobre um texto de história da arte na tese da Kovac, que ela conta a parte que até a infância, adolescência, fase adulta, que ela traz um
um bela pincelada no acho que no primeiro capítulo. Você falou da menina RFT, né? Vamos falar sobre ela. Qual o papel da RFT dentro da ACT e no que a RFT difere do comportamento verbal? Então, a segunda pergunta. Tá, perfeito. Vamos lá, vamos pros partes. Tá por bem. partes. Vamos para a primeira. Então vamos para a primeira, Samara. Então é importante a gente entender que a ACT ela é um modelo terapêutico, né? Ou seja, ela é uma tecnologia. Então é um jeito de fazer mudanças no mundo aplicado, tá? É um jeito muito específico da gente conduzir transformações no mundo como ele está aí exposto para a gente. Tá? Como que a gente faz isso? Né? Como que a gente faz essas modificações no mundo? Para isso, né, para responder essa pergunta, a gente precisa partir de algum lugar. Né? E esse algum lugar é um modelo de compreensão do sofrimento humano. Tá? Então vamos pensar aqui numa estrutura. Então a gente tem a ACT no topo. Esse elo que está aqui no meio é esse modelo de psicopatologia que é o que a gente chama de flexibilidade psicológica. Né? Flexibilidade psicológica versus a inflexibilidade psicológica é o jeito como os terapeutas que norteiam a sua prática pela ACT enxergam o sofrimento clínico. Então, quando a gente ouve o paciente queixar da vida dele, a gente tenta entender o que ele está dizendo com base nesse modelo de psicopatologia. Esse modelo de psicopatologia, por sua vez, ele está ancorado no modelo teórico. Ou seja, a gente vai pensar os processos comportamentais básicos que dão margem para que a gente pense o sofrimento clínico de uma determinada maneira e para que a gente, por sua vez, intervenha nesse sofrimento clínico dessa maneira. Tá? Então, a teoria das molduras relacionais, o RFT, né, ela é, no final das contas, um campo de investigação que tem como propósito discutir quais são os processos comportamentais que fazem com que o mundo se comporte da forma como o mundo se comporta. Tá? A grande diferença, né, dessa teoria para as teorias anteriores da linguagem, né, acho que eu esqueci de dizer isso, né, a RFT é um campo de investigação que envolve o estudo da linguagem e da cognição, né, é que o modelo de comportamento verbal prescrito pelo Skinner, ele tinha lá as suas especificidades, tinha lá as suas identificações, né, de operantes verbais, primários, secundários e tal, né? Só que ele parecia responder muito pouco às questões que a gente precisa responder no consultório. Né? Então, por exemplo, quando o paciente da gente diz que ele está deprimido, a gente pode olhar para esse fenômeno e dizer, olha, me parece que o cara está emitindo uma resposta verbal sob controle de um monte de acidez não verbais, por exemplo, o que ele sente no corpo dele ali. Aí a gente diria, nossa, isso é um tato. Responde alguma coisa, né, dentro da tua prática? Você sabe para onde ir a partir disso? Né? Você sabe transformar a vida desse paciente a partir dessa descrição, né, enquanto tato? Né? Parece que a gente responde poucas coisas. Né? Mas o cerne, né, da teoria skinneriana de comportamento verbal, ela se mantém, que é, estamos olhando para a linguagem como comportamento operante. Só que um operante muito específico no final das contas. Né? Quando a gente está olhando para um paciente que diz que ele é deprimido e ele está na nossa frente porque ele é deprimido, ele está contando que a vida dele inteira foi transformada por esse rótulo. Parece que tem alguma coisa que ele faz no dia dele que é governada por esse rótulo específico. Ou um monte de condições que ele aprendeu a chamar por esse nome acabam sendo transformadas e tornam a vida dele motivo de sofrimento. Uma vez que você descobre por que esse rótulo provoca todo esse fenômeno derivado que a gente vai chamar de sofrimento clínico, né, aí a gente ganha poder de intervenção. Saber que a linguagem tem a capacidade de alterar as funções de estímulos é, talvez, a pedra fundamental da RFT. Então, os teóricos da RFT, eles descobriram, né, dentro de laboratório, conseguiram mimetizar dentro de laboratório, por que os fenômenos simbólicos atuam de uma maneira tão importante no nosso comportamento enquanto humanos. Tá? Diferentemente dos outros organismos, a gente parece ter algumas especificidades. Né? E aí a gente tem, por exemplo, animais não humanos conseguem estabelecer relações entre estímulos. Né? Tem insetos que conseguem responder aos estímulos maiores e menores. Né? Agora,
talvez esse inseto não consiga se sentir melhor ou pior a partir do momento em que ele se identifica como maior ou menor dentro de uma comunidade de insetos. A gente consegue. Tá? A gente sofre por ser menor em importância. A gente sofre por ser maior em determinada característica física. A gente sofre por essas relações que são eminentemente arbitrárias. Tá? E essa é a grande graça da RFT. A gente descobre como que o comportamento simbólico ganha poder de interferir na nossa vida. E por isso, a RFT é, de fato, a âncora que dá o poder para a ACT atuar como ela atua. A ACT é um modelo terapêutico eminentemente experiencial, ou seja, a proposta é quebrar a dominância verbal. Então, para além de se descrever como maior ou menor, a gente vai tentar viver essa experiência de uma maneira diferente. Tá? Então, a construção de mundo é uma construção de mundo que passa pelo comportamento verbal, mas ela não pode ser circunscrita a esse fenômeno. Não adianta eu ensinar para o meu paciente que ele não é deprimido. Não adianta. Isso não vai fazer com que a vida dele se transforme. Talvez eu precise fazer uma outra coisa com a vida dele, enquanto ele se sente deprimido. E aí, mais tarde, a gente descobre se ele continua se descrevendo deprimido ou não. Faz sentido para vocês? Total. Total. E quando tu fala em ACT, a gente vê umas características, vamos dizer assim, que disruptivas da ACT, por si só, né? Com a psicologia tradicional. E uma delas que tem é a relação da ACT com o Mindfulness. Aí eu queria te perguntar como é que o Mindfulness entra nessa relação com a ACT. Muito bacana, Ítalo. O Mindfulness, ele é oriundo, né, das tradições não empíricas. Né? A gente está falando de um conjunto de práticas que tem origem oriental, né? E ele é apropriado, né, pelos modelos terapêuticos ocidentais de uma maneira muito tecnológica. Tá? Então, se descobre ali empiricamente, né, por parte dos pesquisadores, né, por parte das pessoas que se submeteram às práticas meditativas orientais, né, e aos protocolos de mindfulness, que já atuam de uma maneira, inclusive religiosa em outras culturas, que aquilo ali produzia algum tipo de mudança comportamental de valor. Né? Então, quando o Jon Kabat-Zinn traz o mindfulness para as terapias comportamentais, né, lá nos anos 1970, no grupo de dor crônica, ele começa a perceber que aquele jeito de atuar sobre o próprio corpo, né, ou seja, ao invés de você reagir à experiência sentida, você antes emitir a resposta de observação dela, provoca uma mudança significativa, inclusive na forma como você sente aquele estímulo. Tá? Então, é quase que um modelo paralelo ao modelo proposto pela ACT. Né? A ACT vai dizer para a gente, olha, você sente aquilo que você pode sentir. Agora, o que você faz com a tua vida enquanto você sente essas coisas, que é a grande questão. Inclusive, talvez a gente sinta diferente se você construir uma vida diferente. Vamos ter que testar. Né? Uma das formas da gente construir essa distância, né, entre o que eu sinto e a forma como eu reajo, e aqui eu estou usando o sentir como um análogo ao pensar, ao acreditar, tá? Estou me referindo aos fenômenos cognitivos e afetivos. Então, na hora que você constrói essa distância entre esses fenômenos e a ação direta, né, a gente consegue produzir uma vida nova. Tá? O mindfulness, enquanto prática, tá, ele tem esse poder. E em geral, né, o mecanismo utilizado pelos terapeutas ACT. O que a gente pede, né, o tempo inteiro para o paciente é que ele observe mais, né, ao invés de responder tanto. Né? Então, a gente está ensinando um repertório novo, que os protocolos de mindfulness ajudam muito. Então, no protocolo mindfulness, você está o tempo inteiro pedindo que a pessoa observe os fenômenos acontecendo. Tá? E uma das premissas ali, dos norteadores de intervenção do modelo de psicopatologia da ACT. Né? Quando a gente vai falar de aceitação, a gente está falando de observar fenômenos acontecendo, né, e evitar ou tentar suprimir os repertórios de fuga e esquiva. Quando a gente está olhando para o núcleo, né, de disfusão cognitiva, é um apelo direto à observação dos fenômenos verbais e não uma atuação em cima deles. Tá? Então, existe ali uma simbiose, existe aí uma simetria importante entre o modelo de psicopatologia da ACT e o conceito de mindfulness.
nos manuais da ACT, né, se a gente procura, né, não existe uma prescrição de exercícios formais de mindfulness. Tá? Mas existe uma simpatia tão grande entre o conceito de mindfulness e o modelo de intervenção proposto pela ACT que essas ideias parecem muito próximas, né? Mas quando a gente observa ali a descrição das intervenções e tal, elas todas têm um componente mindfulness, né? Mas elas não são, né, per si um protocolo de mindfulness. Tá? Perfeito, Rodrigo. Eu vou voltar mais uma vez à temática da RFT, e daí a gente tem que, conforme as pesquisas em RFT avançam, teóricos afirmam cada vez mais a sua importância para a prática clínica. E quais são, na sua concepção, as inovações nesse campo e como que elas podem ser aplicadas na prática? Hugo, a gente tem ali, acho que como o grande brinde, né, o grande presente da RFT, o conceito de transformação de função de estímulos, né? Ou seja, a capacidade de que os eventos verbais, né, na medida em que a gente consegue estabelecer relações entre estímulos de determinadas maneiras, a gente acaba conseguindo alterar o efeito comportamental desses eventos no comportamento dos indivíduos, né? Então, estabelecer funções, as discriminativas, as apetitivas, as aversivas, as eliciadoras, as discriminativas, as operações motivadoras de todos os tipos, né? Na medida que a gente descobre maneiras, né, de tornar possível fazer essas transformações de função de estímulo via verbal, é o que faz o nosso trabalho enquanto terapeutas funcionar, né? Rodrigo, mas dá para a gente fazer terapia em silêncio? Sim, dá. Existem métodos de transformação de comportamento que vão para além da linguagem, né? Então, quando a gente está olhando para manejo de contingência, quando a gente está olhando, por exemplo, para as práticas características lá da primeira geração, primeira onda, né, os modificadores de comportamento, a gente tem uma série de intervenções importantes com impacto relevante, produzindo evidências importantes de transformação de vida e que não passam necessariamente de uma maneira tão direta pela linguagem, né? Mas o que a gente não pode negar é que a linguagem está espalhada em todo o nosso comportamento desde muito cedo, né? Então, simbolicamente, a gente se comporta o tempo inteiro, tá? Então, se a gente consegue encontrar o terreno que explica como essas coisas acontecem e como a gente pode produzir mudanças nisso tudo, bem-vindos. Terapeutas, agora vocês têm a faca e o queijo na mão, tá? Inclusive, né, essas pesquisas recentes com relação à integração de modelos evolutivos nas análises de RFT, né, aqui já vai uma crítica da minha parte, né? Elas parecem inicialmente muito pouco inteligíveis, né? Então a gente tem esses modelos multidimensionais aí agora, né, de compreensão do verbal e tal, que aí você tem 20 unidades de análise, né, lá com a derivação, mutual entailment, como é que a gente traduz isso? Esqueci como que a gente traduz isso. Implicação, muito obrigado, dona Carol. Implicação mútua, né? Os níveis de derivação ali com complexidade, rigidez e tal. Hoje eu ainda sinto que a gente está falando cada vez mais difícil. A gente está tornando o RFT muito distante da prática clínica enquanto vocabulário. Enquanto a gente vai aproximando, né, epistemologicamente, e a gente vai dando as justificativas necessárias para a gente investir nesse campo, porque dá conta dos nossos desafios aplicados, parece que a gente vai falando cada vez mais difícil e as pessoas vão ficando cada vez menos interessadas, né, a entender tudo isso, né? Então, acho que a gente está vivendo esse paradoxo no momento com as pesquisas, né? A gente está cada vez mais próximo de explicar o que a gente precisa explicar e desenvolver as ferramentas que a gente precisa para resolver os problemas aplicados no mundo, mas a gente está falando cada vez mais difícil para uma população cada vez mais específica. Então, a gente perde a acessibilidade na medida em que a gente ganha justificativa e relevância social, né? Não sei quanto que dá para a gente continuar dessa maneira. Talvez a gente precise cuidar mais da nossa linguagem, cuidar da acessibilidade do conhecimento para tornar, inclusive, a aplicação cada vez mais diversa, né? Incorporar os inputs e os insights de mais gente só tem a enriquecer o nosso campo, né? E aí eu acho que a RFT ela poderia se beneficiar cada vez mais, inclusive. Show, obrigado, Rodrigo. Quer dizer que eu estou sendo patrocinada pelos cachorros da minha vizinha, mas tudo bem, vamos lá. Também queria deixar a indicação para o nosso querido ouvinte, antes de fazer uma pergunta. Caso você esteja se perguntando o que é RFT, eu digo para vocês lerem uma dissertação de mestrado de uma pessoa chamada Rodrigo Boavista, que é uma referência para o pessoal
saber o que é RFT, né? Somente a nível Brasil. Porque tem o livro, tem várias aplicações internacionais, mas brasileira, indico vocês procurarem. Belezinha? Uma pergunta da ouvinte. Ouvinte, chamada Carolina Leão, mandou uma pergunta para nós. A gente ouviu por aí que você é uma pessoa enfatizada, Rodrigo. Uhum. Dá para ser um terapeuta ACT e ser enfarofado? O que é um enfarofamento? Disserte com toda a sua elegância, por favor. Tá. Curioso. Então, o conceito é de enfarofamento, não o conceito de enfatizado. Tá bom, Sim. Agora entendi. Primeiro, acho que vale a pena a gente dar os créditos aí, né, para esse conceito, né? Eu, quando fui aluno da especialização em clínica, né, eu tive a grande satisfação e o prazer de ser aluno do Márcio Aleone e da Giovanna Del Prete. E eles davam uma disciplina que era habilidades básicas do terapeuta, tá? E ali a gente aprendia a fazer pergunta, a gente aprendia a construir as intervenções para produzir as respostas que a gente precisava para conceitualizar os casos, né? E a gente aprendia a variar a topografia para produzir os resultados que a gente estava interessado, né? Então, as provocações que ali esses dois professores maravilhosos faziam envolviam muitas vezes usar um pouco mais de humor, né? Usar um pouco mais da informalidade, né? E eles chamavam isso de enfarofamento. Tá? Então, enfarofar, né, significa, de algum modo, quebrar essa rigidez que muitas vezes precede uma sessão de psicoterapia, né? Então, a gente ainda precisa partir da premissa de que quando os pacientes procuram a gente, eles vão procurar alguém vindo do modelo médico, né? E você não chega num consultório médico, se a gente está pensando aqui num paciente estereotipado, tá? Você não chega num consultório médico abraçando o médico, e aí, como é que você está? É uma relação muito distanciada, né? E que ali pode ter a sua função, inclusive uma função social que historicamente a gente pode discutir, né? Lá o Michel Foucault ajuda a gente a entender como que a gente se estabeleceu, né, desse modo. Mas para o nosso propósito enquanto terapeuta comportamental, né, talvez a gente não tenha muito campo, né, uma vez que a gente se comporta dessa maneira tão estereotipadinha, né, tão distanciada, uma vez, inclusive, que as pesquisas já mostram para a gente que as relações íntimas e curativas, né, elas são as que mais transformam, né? Aí o pessoal da FAP está anos-luz na frente de todo mundo. E, inclusive, o nosso queridíssimo Freud já dizia isso para a gente, né? Quando a gente conseguia interpretar a relação entre terapeuta e analista e paciente, né? Quando a gente conseguia, de algum modo, analisar a relação de transferência, é que de fato começava o processo analítico, né? Então, o enfarofamento é um jeito da gente se aproximar daquela pessoa e estabelecer as condições necessárias para construir um processo terapêutico de sucesso, né? E tem essa característica anedótica, né, de descontração, de humor, né, de uma jovialidade, né? E por características individuais e também pelo sucesso empírico, né, eu acho que é um dos pontos que me caracterizam enquanto terapeuta, né? Sou um cidadão mais jocoso, sou uma criatura que gosta de dar risada, né? Às vezes, inclusive, nas horas erradas, né? Mas o enfarofamento é um procedimento de desenvolvimento terapêutico, tá? Muitas vezes, quando eu estou dando supervisão aí para os meus alunos, a proposta é desconstruir aquele terapeuta super rígido, distante e que muitas vezes parece tão amedrontado, né, pelo próprio paciente, né? Como exemplo, eu acho que dava para a gente pensar, por exemplo, num caso que eu dei supervisão de um terapeuta muito querido chamado Raul, também é um baita de um estudioso da ACT, da RFT, né? E o Raul, né, estava lá atendendo um paciente que era duro, o cidadão falava todo formal, né? E era um negócio horroroso, porque o Raul também ficava super formal e falava e ninguém ia para lugar nenhum, e aquelas sessões de terapia se amarravam, passavam horas e horas e horas e tinham passado tipo 2 segundos no relógio ali cronológico, né, do vínculo deles dois. E uma das minhas sugestões, né, era que a gente conseguisse de algum modo tratar com mais graça, né, tudo aquilo que estava acontecendo lá dentro, né?
E o meu jeito de fazer isso, né, que não ia adiantar muita coisa eu pedir isso para o Raul, né, afinal de contas, instrução é uma medida de controle comportamental de muito pouca eficácia, né, eu precisava modelar esse repertório, né, e eu modelei esse repertório dando um apelido para o paciente, né, e aí eu chamava o paciente pelo apelido, né, diante do Raul, que fazia muito esforço para conter a própria risada diante desse apelido, né, e naturalmente a gente foi dando cada vez mais risada desse tema, o Raul foi se flexibilizando enquanto terapeuta na supervisão, né? E de repente a gente estava olhando para uma relação terapêutica que funcionava, né? Ali um exemplo que foi um exemplo marcante assim dessa relação deles e que inclusive eu já discuti, por isso que eu estou falando tão abertamente aqui, já discuti em outros fóruns acadêmicos, né? Esse paciente ele era meio que sofria bullying, né, dos vizinhos, né, e ele teve uma certa chuva horrorosa em São Paulo, e aí a calha da casa dele encheu, e foi um horror, e no dia seguinte ele foi fazer a limpeza dessa calha, e descobriu que ela estava entupida porque havia uma série de preservativos usados que haviam sido arremessados para cima da casa dele, né. Então a galera, para sacanear o cidadão, né, pegava as camisinhas usadas e jogava para cima do telhado do cara. E o Raul contava isso, né, ali em supervisão, duro, né, taciturno, né, e a reação natural é a que vocês estão tendo aqui, né, os ouvintes não conseguem enxergar as carinhas de vocês, né, mas a gente que tem essa possibilidade aqui, tá todo mundo dando risada, né. Então, por que não rir disso com o paciente? Né, por que não usar esse fenômeno para se aproximar do que ele está sentindo, mas numa perspectiva diferente? Né, por que carregar essa experiência com uma concretude ou a concretização de que você é um fracasso na vida? Por que a gente não pode dar risada do jeito escroto? Pode falar palavrão aqui? Pode, né? Pode. Então, por que a gente não pode dar risada, né, do jeito cruel, eu ia falar escroto, né, com que as pessoas tratam umas às outras? Né? Como que a gente faz para construir relações de intimidade com gente que a gente não consegue confiar? Né? E se a gente não consegue dar risada disso tudo, como que a gente vai se aproximar? Né? E ali a gente começa a desenvolver esse enfarofamento com o terapeuta, que mais tarde consegue generalizar esse repertório em sessão e enfarofar a relação com o próprio paciente. E ali eles constroem um vínculo de intimidade muito bacana, né? E aí tem todo o andamento do caso. Então a gente pode por assim dizer que essa relação entre o terapeuta e cliente, ela é um processo também? Cara, não só é um processo, como talvez seja um dos processos mais importantes, Ítalo. Essas variáveis que envolvem os vínculos terapêuticos e o modo como eles são estabelecidos, né, fazem toda a diferença com relação aos resultados dos processos terapêuticos. Né? Então, hoje, as pesquisas de processo elas já estão aí para mostrar para a gente os impactos, né, na vida do paciente de uma relação íntima, né, ou uma relação distanciada. E na ACT a gente tem, né, por mais que pareça secundário ou paralelo, existe uma ênfase muito grande nesse vínculo terapêutico ser bem estabelecido e ser uma relação de parceria, e não uma relação de instrução. Terapeuta e paciente, no modelo de intervenção ACT, eles são companheiros de jornada. Tá? Existe pouco ou nenhum argumento, né, que seja favorável à ideia de que eu, como terapeuta, sei mais da vida do meu paciente do que ele. Eu conheço a lei que rege o comportamento. Eu sei por que ele sofre o modo como ele sofre, mas só ele sabe o que ele sofre. Tá? Então isso tira o meu direito de dar ordens, de dizer o que é melhor, de dizer como fazer. Óbvio que a gente muitas vezes precisa dar modelo, né? Ou às vezes utilizar regra. Não estou fazendo uma apologia contrária, nada disso, pelo contrário. Toda intervenção ela precisa ser contexto dependente. A gente precisa fazer uma avaliação do caso para entender se vale a pena ou não vale a pena. Né? O que eu estou tentando dizer é que o vínculo terapêutico ele faz toda a diferença quando a gente está olhando, inclusive, para a proposta de serviço da ACT. Dizer para uma pessoa que você não vai fazer com que ela se sinta menos pior, ou você não vai fazer com que ela se sinta menos ansiosa, menos deprimida, né? Quebra completamente as expectativas de um paciente que vai no teu consultório pedir isso. Ah, então, você precisa ter muita estrutura terapêutica ali no vínculo para garantir que vocês estejam juntos nesse mesmo propósito.
Porque senão, teu paciente está te pedindo uma coisa, você está entregando outra, e aí a gente precisa lembrar que processo terapêutico é uma prestação de serviço. Tá? Então a gente precisa vender o serviço adequadamente e precisa que aquela pessoa compre aquele serviço. Senão a gente vai estar, de algum modo, sendo antiético com ela. Ok, Rodrigo. Eu adorei que o termo enfarofamento em si é uma coisa assim bem jocosa, bem fuleira. E o conceito que você deu é uma coisa assim, quase um, sei lá, um versículo bíblico, uma coisa assim, angelical, um negócio assim, transcendental, elevado. Parabéns, legal mesmo. E eu vou perguntar agora, o que que faz da ACT uma terapia baseada em processos? Eu não vou conseguir esse ACT até o final, ele me pega, ele me derruba. Hugo, o que faz da ACT uma terapia baseada em processo é de que o tempo inteiro a gente está tentando mexer com o processo comportamental subjacente às condições clínicas que a gente tem por aí, né? Que é a evitação experiencial. Como que a gente sabe disso? A gente sabe disso, por exemplo, a partir do dado de que majoritariamente a gente está olhando para indivíduos que têm comorbidades psiquiátricas. É raríssimo a gente encontrar um paciente que sofre e que quando passa por uma avaliação psiquiátrica, ele só encaixa em um diagnóstico. Tá? Então parece que existe aí um compartilhamento de funcionamento desse indivíduo que faz com que ele encaixe em mais de uma dessas categorias nosológicas que a gente tem lá prescritas no DSM ou no CID, tudo mais. Tá? Então não adianta a gente construir um modelo terapêutico para uma caixinha especificamente, porque no final das contas esse paciente está nessa caixinha, está em outra, está em outra, está em outra, está em um monte. Então o que a gente precisa descobrir primeiro é o que torna esse paciente suscetível a ser encaixado em todas essas caixinhas. E o que as pesquisas hoje mostram para a gente, as pesquisas clínicas, é que a inflexibilidade psicológica, ela prediz, tá? Ela predispõe indivíduos a diagnósticos como ansiedade, depressão, abuso de substâncias e etc. Né? A ACT se propõe a ser um modelo terapêutico de intervenção justamente na inflexibilidade psicológica. Inflexibilidade psicológica é um construto que envolve uma classe de respostas super generalizada. Tá? Então a gente está falando de flexibilidade psicológica versus inflexibilidade. O indivíduo que emite respostas flexíveis, a gente está olhando para o indivíduo que consegue variar respostas, que consegue estar sensível ao contexto para fazer essas variações e ainda assim consegue ser bem sucedido nas suas variações. Eu, particularmente, tento definir o construto de flexibilidade psicológica a partir de 3 perspectivas. Né? Então, a gente tem respostas de observação, ou seja, a gente olha para as contingências, a gente olha para tudo que está acontecendo, inclusive as contingências verbais, as derivadas. Tá? A gente se expõe às contingências, então a gente tem observação, exposição, e a gente tem sucesso na produção de reforçadores. Tá? Então a gente está olhando aqui para 2 repertórios e que precisam de um certo refinamento. Tudo isso aqui só acontece se a gente tiver uma baita de uma sensibilidade às contingências, que também é treinada. Tá? Então, a ACT é um modelo baseado em processo na medida em que ele se propõe a intervir no processo que, segundo o modelo de psicopatologia da ACT, né, predispõe os indivíduos ao sofrimento clínico. Então, a gente não vai olhar para um aspecto específico do deprimido, um aspecto específico do abusador de cocaína. A gente não vai olhar para um aspecto específico do indivíduo com transtorno afetivo bipolar. A gente vai olhar para a condição que predispõe os indivíduos, de um modo geral, para todas essas categorias. Tá? Então, por isso, é uma terapia baseada em processo. Rodrigo, uma pergunta reflexiva que eu vou fazer agora. Diga, meu amor. Não, é que quando o Rodrigo fala de uma terapia baseada em processos, a gente vê, como eu já disse antes, que é algo bem disruptivo da psicologia tradicional. Aí eu fico aqui me perguntando, a gente tá dançando de uma determinada forma, chega um momento, uma dança completamente diferente, que funciona do mesmo jeito. Aí eu queria saber quais dificuldades você acredita que alguém que já vem de uma tradição antiga, assim, entrar agora na arte. Primeiro, eu vou ser indelicado ao discordar de um dos meus interlocutores aqui. Né? Eu não acho que a gente
e que a dança funcione do mesmo jeito. Acho que a graça é que a dança funciona melhor. Tá? Acho que a gente alcança resultados que antes a gente parecia não estar alcançando, pelo menos em contextos muito específicos. Tá? Mas eu acho que a grande dificuldade, primeiro, passa numa necessidade de abertura epistemológica. Eu acho que para o indivíduo se aproximar da ACT, ele precisa começar desenvolvendo o repertório de flexibilidade psicológica. Tá? E eu acho que esse é um repertório difícil, né, de ser desenvolvido a partir dos mecanismos de instrução que a gente tem à nossa disposição hoje, especialmente nos cursos de psicologia. Tá? Os protocolos, né, aqueles mais rigorosos, né, esses jeitos mais estereotipados de conduzir processos psicoterapêuticos, eles acabam protegendo os terapeutas, né? Se vocês se lembram aí do início da prática clínica de vocês, lembra como era difícil viver aquela insegurança de não saber o que estava fazendo, ou de não entender o que o paciente está dizendo, ou de não fazer ideia como intervir diante de cada uma daquelas falas que estavam sendo apresentadas ali, né? E na minha avaliação, os protocolos eles acabam protegendo a gente dessas experiências que são historicamente estabelecidas e culturalmente estabelecidas como experiências a serem evitadas, né? A gente sai da graduação esperando ser o melhor psicólogo do mundo, né? E se não for nada diferente disso, a gente está roubado, né? A gente está quebrado. Então, fazer ACT, né, ou conduzir processos psicoterápicos baseados em ACT, implica em você se aproximar de temas que muitas vezes provocam ojeriza, né, no pessoal que vem da academia mais rigorosa, né? Eu fui um indivíduo criado no laboratório de pesquisa experimental, né? Eu tive a sorte de ter uma graduação que, inclusive, me possibilitou fazer experimento, né, em laboratório animal, né? E ouvir falar de que as minhas intervenções iam passar por metáfora, que iam passar por discussão, por exemplo, do conceito de espiritualidade, é um negócio bizarro, né? Tira completamente da rede relacional né, que provoca coerência, né, já que usando os conceitos dentro do nosso campo, né? Parece muito incoerente um terapeuta comportamental olhar para um paciente e contar uma história, né, ou, né, conduzir ali um exercício experiencial, pedir para o indivíduo fechar o olho e descrever o que ele está sentindo a partir de uma imagem que possa ser compartilhada contigo, né? Isso parece muito distante, né, do modo como a gente foi treinado, né? Então, construir espaço, né, para essas tradições não empíricas, não laboratoriais, né, eu acho que é um grande desafio, né? O outro grande desafio que eu acho que a gente está cada vez dando passinhos aí para superar tem a ver com disponibilidade de conteúdo, né? Então, quando eu tive lá o prazer de ver o meu TCC de graduação transformado em livro, né, em português, a gente tinha o livro da Micaele, que tinha acabado de ser publicado, tá? A Introdução à Terapia de Aceitação e Compromisso, da Mica Saban, né? E tinha 2, 3 artigos ali do pessoal de Curitiba, né? Mas nada além disso, né? Hoje, a nossa vida está muito melhor, né? A gente tem, inclusive, o manual, segunda edição, que foi aí recém-traduzido, né? E foi publicado, né, pela Artimed. Mas a gente continua a anos-luz, né, do desenvolvimento técnico necessário, né? Então, acho que a gente tem aí uma terapia que é desafiadora por natureza, né, porque quebra ali a coerência com as nossas tradições. A gente tem dificuldade de acessar, né, os conteúdos, e acho que muitas vezes a análise do comportamento ela é muito punitiva, né, com as disrupções. A gente, enquanto comunidade, e essa é uma crítica ao meu próprio comportamento enquanto membro dessa comunidade, né, acho que a gente é muito pouco aberto para as novidades, né? A gente fala com a gente mesmo, a gente consome nossos próprios textos, a gente está o tempo inteiro olhando para dentro, né, quando o mundo está acontecendo lá fora, né? E aí eu acho que essa é mais uma das nossas dificuldades. Belezinha. Agora eu vou fazer minha pergunta filosófica. Assim, Rodrigo, diante de toda a história da ACT, tanto ontem, hoje e o futuro, você acha que o Hexaflex sobreviverá? Acho que o Hexaflex, enquanto instrumento de intervenção, ele vai perder espaço cada vez mais, né?
Hexaflex aí para os nossos ouvintes é o modo como a gente representa, né, o modelo de psicopatologia da ACT, tá? Então ali os 6 núcleos, né? A aceitação, a difusão, o self como contexto, momento presente, valores e ação compromissada ou comprometida, né? Enquanto instrumento, eu acho que ele vai ser cada vez menos relevante, né, na medida que a gente vai compreendendo os processos comportamentais que a FT tem nos ajudado a desvendar, né, e descrever melhor. Mas enquanto ideia, né, enquanto modelo, enquanto orientação das nossas intervenções, eu acho que ele vai continuar sendo bastante útil, né? Como se fosse o destino de um GPS, né? Os terapeutas precisam olhar para esse tipo de fenômeno. E o Hexaflex ele tem um poder de descrever esses fenômenos, né? Agora, se vai ser um instrumento útil, acho que o tempo vai dizer para a gente. A minha aposta é de que a gente já tem coisas mais efetivas, né? Inclusive o Triflex. Respostas de abertura, respostas centradas e respostas de engajamento. Show, muito bom, Rodrigo. Você acha que é possível ser um terapeuta ACT e implantar algumas técnicas de outras abordagens ou de outros modelos terapêuticos, como, por exemplo, a TCC ou a FAP, enfim? Hugo, acho que a tua pergunta ela é muito mais complexa do que parece, né? Então, a tua pergunta, no final das contas, é uma coisa assim, ecletismo técnico, cabe ou não cabe na nossa prática, né? O primeiro ponto que eu acho que eu queria destacar aí na tua pergunta tem a ver com a identificação, né? Então, ser um terapeuta ACT, né? Eu sou terapeuta FAP, eu sou terapeuta DBT, sou terapeuta não sei o quê, né? Essa identificação ela também precisa ser analisada a partir da sua função, né? Serve para quê se descrever dessa maneira, né? E na medida que você se descreve dessa maneira, você se priva de acessar o quê? Tá? Eu, particularmente, acho super brega, né, esse tipo de clubismo. Eu acho que isso cumpriu um certo papel mercadológico recentemente, inclusive aqui no Brasil, né? Mas o que a gente foi percebendo é que não existe essa restrição técnica aos manuais, né? O que não dá para a gente sair fazendo é incorporando um monte de tecnologia sem entender por que a gente está fazendo, tá? Então, quando a gente tem, por exemplo, o Callahan contando para a gente lá em 2014 que a gente deveria estar vivendo agora uma quarta onda, né, que tem a análise funcional como o centro e os componentes terapêuticos oriundos de cada um desses modelos da terceira geração, por exemplo, eu acho que a gente está num caminho muito mais próximo do que eu enxergo como processo psicoterápico de sucesso, né? Então, se você avalia que um exercício formal de mindfulness extraído do programa de redução de estresse do Kabat-Zinn, né, lá de 91, ele pode ser útil para endereçar alguma questão do teu paciente hoje em 2021, né, qual que é o problema de você utilizar, né? Você reconhece a funcionalidade, você sabe o que você está fazendo, você reconhece os riscos, por que não usar, né? Usa, vai firme. Vem de outro lugar, vem com outra nomenclatura. Faz a tradução você, né? Qual que é o problema? A gente tem muita naturalidade em falar de relação terapêutica, por exemplo, né, quando a gente está discutindo FAP, né, psicoterapia analítico funcional. Isso tinha outro nome. Isso chamava transferência e contratransferência. Agora a gente categoriza, inclusive, CRB1, CRB2, né, O1, O2, T1, T2. Né? Então, tem problema eu interpretar a transferência como fazia o nosso queridíssimo homem do cachimbo, né, o homem do charuto? Não. Né? Se atua na direção do que você avalia como terapêutico para aquele indivíduo e você considera uma prática segura, eticamente apropriada e que vai atender a uma demanda daquele caso específico, vai fundo, companheiro. Se joga. O que não dá é para você se apropriar da tecnologia, carregar a visão epistemológica e tentar combinar as coisas. Aí eu acho que a gente começa a ter alguns perigos importantes. Show, obrigado, Rodrigo. Muito bom. Rodrigo, pergunta que veio de uma pessoa muito especial. Como é o Rodrigo Boa Vista supervisor? Porque há relatos
que é transformadora a sua supervisão no estilo terapia do terapeuta. Me fale mais sobre isso. Samara, eu acho que até sei de onde veio essa pergunta aí, tá? Né, Carol? Eu, né, sempre... Acho que eu tive uma oportunidade muito bacana, né, de viver supervisões que me deram um modelo, né, de que a transformação do comportamento do paciente começa na transformação do comportamento do terapeuta, né? E, né, estudando análise do comportamento, eu acabei aprendendo que não adianta nada eu ficar orientando vocalmente os indivíduos no mundo esperando que isso produza mudanças significativas, né? Então, se eu quero transformar o comportamento, né, de um indivíduo, eu preciso partir para a modelagem, né? Preciso partir para a modelação, né? Afinal de contas, são os processos que têm maior efetividade na transformação, né, de repertórios. Se eu sei que eu preciso fazer modelagem, modelação, e se eu sei que alterar o comportamento do paciente depende de alterar o comportamento do terapeuta, a minha supervisão, ela não pode ser simplesmente uma troca, né, de orientações. Ela precisa, de algum modo, ser o portfólio necessário, né, a plataforma necessária para a transformação do comportamento do terapeuta, né? Então, quando os indivíduos me procuram para supervisão particular ou quando eu estou dando supervisão em grupo, né, a primeira advertência que eu faço, né, é de que não existe muita separação, né, do que é terapia, do que é supervisão, né? Às vezes, sim, os conteúdos discutidos são diferentes, né, e precisam muitas vezes ser diferentes, mas o processo através do qual o comportamento vai ser transformado é exatamente o mesmo, tá? Se eu preciso desenvolver flexibilidade no meu paciente, né, como a pergunta do Ítalo mais cedo nos apontou ali como processo de transformação fundamental, né, da psicopatologia, eu preciso produzir flexibilidade ali dentro da supervisão, né? Eu, supervisor, preciso apresentar flexibilidade, preciso construir uma realidade que me permita ser flexível ali dentro e preciso que os meus terapeutas, de algum modo, aprendam esse repertório ali dentro, né? Então, as minhas supervisões, elas envolvem o desenvolvimento de procedimentos de exposição a tudo aquilo que é mais doloroso. E quando a gente está olhando para terapeutas, né, muitas vezes a gente está falando da nossa própria relação de insignificância, né, dentro da vida do paciente. Pelo menos esse eu acho que é um dos temas mais tocantes, assim, né, e aqueles que mais mobilizam, né? A gente muitas vezes procura supervisão quando a gente se sente incompetente para cuidar daquele caso, né? Eu acho que majoritariamente as pessoas que eu já recebi, né, na minha curtíssima história profissional, sempre passavam por aí. E aí, na supervisão, a gente precisa chegar bem pertinho dessa sensação para a gente aprender o que a gente faz diante dela, né? E aí eu faço isso enquanto supervisor, né, que já tive chance de estar com muitos terapeutas que eu super admirava e que eu me sentia incompetente dando supervisão a eles, né? E, né, na medida em que eu chego perto disso, eu acho que eu ensino também o meu terapeuta a chegar perto disso e convido ele a viver cada vez mais esse troço ali dentro. E a gente começa a tentar transformar a vida desse terapeuta, né? Tentar transformar a atuação profissional desse terapeuta em cima dessa condição que é inerente à vida do terapeuta, né? A gente vai se sentir despreparado, a gente vai se sentir insignificante, como eu descrevi agora há pouco ali dentro, né? A gente vai sentir a sensação bizarra de descontrole, né, diante daquele paciente, a gente vai ficar super surpreso das experiências que são provocadas ali dentro da sessão. E se a gente não tiver familiaridade com tudo isso, se a gente não conseguir conviver, né, com tudo isso a despeito, né, da existência desses fenômenos, a gente não vai conseguir chamar o nosso paciente para viver tudo isso, né? Então, a supervisão, ao meu modo de olhar, ela precisa ser um espaço para que a gente abaixe os escudos e se permita viver o que a gente gostaria de estar vivendo, né, na medida que a gente senta naquela cadeirinha super desconfortável, que é a cadeirinha do terapeuta. Nossa. Tem essa fama aí, né, que minha supervisão o povo chora, que o povo desespera. Não foi só eu queria dizer que não foi só de uma pessoa que eu vi isso, mas depois que eu deixo a pessoa no silêncio e que fica uma angústia horrorosa presente, né? Mas tem também muita risada, tem muita brincadeira, tem enfarofamento para todos os lados, mas tem também, né, o exercício de tolerância, né, a todas essas emoções que são
condição necessária, né, de qualquer vínculo humano. Rodrigo, eu queria agradecer a sua participação no podcast. Para finalizar, queria que você deixasse uma frase que possa resumir ACT e indicar um livro para os nossos ouvintes. Isso mesmo. Uma frase que simbolize a ACT, eu acho que tinha que ser uma coisa do tipo: vem para a vida do jeito que ela é. Escolhe menos, faz mais. Acho que a gente ganha. E o livro? E o livro, eu vou indicar um livro que eu li recentemente e que eu acho que tem tudo a ver não só com terapia de aceitação e compromisso, mas como terapia comportamental de um modo geral, que é essa coisinha linda da Lori Gottlieb, que é o Talvez Você Precise Falar com Alguém. Sim? Sim, é maravilhoso. Talvez você deva conversar com alguém, né? Uma coisa assim. Fica aí a minha dica, né? Acho que é uma baita experiência para quem quer descobrir o que é um processo terapêutico, né? E eu acho, ao meu ver, também são lições técnicas maravilhosas, né? Eu acho que tem algumas passagens incríveis, né? Ali, por exemplo, quando o terapeuta da protagonista dá um chute nela, né? E esse é um gesto extremamente terapêutico, né? Apesar de muito heterodoxo. Ai, para meus queridos mediadores, apresentadores também se despedir do podcast, que a gente vai encerrando, infelizmente, nosso podcast. Rodrigo, foi uma satisfação compartilhar esse espaço com você. Já é a segunda vez que a gente se esbarra numa sala de Meet, de Zoom, e é sempre muito bom. Obrigado por essa partilha. Eu aprendo muito e, enfim, é muito bom estar aqui. E aos ouvintes, né, que irão nos escutar, façam bom uso, aproveitem, desfrutem, né, de tudo isso, que é muito legal. É isso, obrigado. Ítalo. Rodrigo, eu só queria agradecer, que eu acho que você foi um dos pilares da minha escolha pela ACT. Eu lembro que no sexto período eu li tua tese de doutorado e de lá para cá eu sou apaixonadão por ela. E é sempre bom te ouvir, você explica as coisas de uma forma sensacional. Muito obrigado. É isso, Rodrigo. Alguma coisa? Lógico, eu quero falar depois de uma pancada dessa aqui, todo arrepiado, porra. Eu nem agradeci ainda, mas tudo bem. Eu agradeço demais aí a chance de poder falar com vocês sobre esse tema, né? Acho que vocês foram extremamente carinhosos comigo aqui e, né, fica aí toda a minha gratidão pela generosidade, né, do modo como vocês estão expressando aí o interesse pelo tema, né, e pela minha participação também. Fico extremamente satisfeito de ver mais gente interessada pela ACT, mais gente tentando descobrir o que está por trás dela e não só fazer uma apropriação tecnológica, que eu acho que é isso que vai fazer a gente desenvolver o modelo, e aí acho que é por isso que a gente tem que estar aí pesquisando mesmo, querendo saber mais, e não simplesmente reproduzindo jeitos de intervir. Espero que a minha fala tenha atendido aí as demandas de vocês, foram provocações super inteligentes e que acho que às vezes me deixaram aqui em algumas saias justas teóricas e reflexivas, mas foi uma grande satisfação estar aqui com vocês, tá? Um grande prazer mesmo. Fica um abraço também para os ouvintes todos e me acessem se vocês precisarem de mim. Adoro falar sobre tudo isso. Muito obrigado, Rodrigo. Não vou nem me estender, porque eu já agradeci várias vezes e você é uma referência para mim. É só isso que eu tenho que dizer. E muito obrigada a todos que vão escutar esse episódio, que já escutam o nosso podcast, são nossos ouvintes fiéis. Continue ouvindo, continue dando stream pra gente, por favor. Nos siga nas redes, @Signo dos Estudantes. E no YouTube também, Signo dos Estudantes, pode assistir todas as nossas gravações por sair com o tempo. Mas em breve vai estar na nossa plataforma do Spotify e no YouTube. Muito obrigada a todos. E nos vemos no próximo episódio. É isso, pessoal. Até mais.